Salve, salve, nação! Nação, vambora que reagir mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo aí, que o Flamengo perdeu por 1 a 0. Péssima partida do Flamengo, né? Poderia ser pior, poderia ser 2 a 0 com aquela falha que o Santos cometeu, né? Pelo menos a bola bateu na mão do jogador do Del Valle e acabou anulando o gol, né? Porque com aquela falha grotesca que aconteceu do Santos e o gol foi anulado porque bateu na mão, poderia ser o placar poderia ser pior, né? Então vamos embora reagir aqui mais um vídeo sobre o Mauro César Pereira reagindo, falando ou retornando, né, essa fraca atuação do Flamengo diante do Del Valle, né? Óbvio, o placar 1 a 0 é um placar ruim porque é uma derrota, mas ao mesmo tempo é um placar bom porque é um placar reversível jogando no Maracanã, né? Então o Flamengo tem todas as condições sim de chegar no Maracanã e reverter esse placar. Vambora pro vídeo, créditos ao canal do Mauro César Pereira e da Jovem Pan Esporte. Link na descrição como crédito e vambora para o vídeo. Era um jogo difícil contra um adversário que gosta da bola. Eu acho até que a estratégia do Flamengo foi boa, não ter a bola na maior parte do tempo, deixá-la mais tempo com o Del Valle, como gosta do Del Valle, e usar velocidade para agredir. O Flamengo teve no primeiro tempo chances melhores do que as da equipe equatoriana, que basicamente chutava de média distância, buscando surpreender o Santos. Nada muito perigoso. O Flamengo teve uma boa chance com o Davi Luiz depois de um escanteio e duas chances com o Gabigol. Ele perdeu as duas. Uma ele estava impedido, na outra não estava. Esse gol perdido pelo Gabriel compromete demais a atuação do Flamengo. O Gabriel tem tido uma temporada muito boa, tem elogiado sua conduta, inclusive em entrevistas, mas é óbvio que aquele gol ele tinha que ter convertido. Porque é um jogo em que você sabe muito bem, qualquer um sabe. Esse tipo de jogo, primeiro tempo é um cenário, no segundo, com altitude, o time visitante vai cair de rendimento. E o Flamengo, obviamente, caiu de rendimento e cresce. O Del Valle sobrava no segundo tempo. Foi lucro, como eu escrevi aqui no Flamengo, foi bom negócio para o Flamengo perder de 1 a 0. Foi bom negócio, porque poderia perder demais no segundo tempo. Não perdeu, porque o Del Valle, embora coletivamente seja um time bem interessante, ele, em valores individuais, tem alguns jogadores que não são bons, são jogadores bem limitados, e pecou em finalizações. Teve chances, o Santos falhou no lance do segundo gol bem anulado, viu, toque de mão, mas o Flamengo errou muito. Agora, por que o Flamengo tomou o gol? A culpa foi do Vitor Pereira, sim. O Carvajal cabeceou entre os dois zagueiros do Flamengo. O Carrinho, os jogadores não estão se empenhando. Não vejo isso. O Carrinho, dando escanteio que originou o gol do Del Valle, foi do Arrascaeta. O Arrascaeta estava dando carrinho lá atrás. Os jogadores tentaram, não conseguiam jogar, não conseguiam pressionar, não conseguiam ter a bola. Aí vem uma coisa que eu estava pensando durante o jogo, que eu queria que vocês refletissem a respeito. Se ele começa o jogo com o Cebolinha sem o Pedro, é um Deus nos acuda, todo mundo cai de porrada. O jogo não era para o Pedro. Eu até estava vendo os números aqui, as estatísticas do jogo. Eu vou falar já do Vidal. O Vidal, para mim, foi o destaque do Flamengo. O Pedro, defensivamente, a gente tem falado muito da necessidade dos jogadores trabalharem mais sem a bola. O Pedro cortou uma bola e bloqueou 2 chutes. Nenhuma interceptação, nenhum desarme. Não sofreu nenhuma falta, cometeu 3, perdeu a bola 5 vezes. Perdeu a posse da bola 5 vezes. Criou uma chance, né? E foi uma atuação muito pálida. O jogo não favorecia o Pedro. Jogo de transição, jogo de rapidez, de contra-ataque, que não o favoreceu. Ele não apareceu bem. Não era o jogo para ele. Talvez o Cebolinha de saída fosse mais interessante. Mas nesse Flamengo, mexeu no quarteto sagrado, as pessoas não querem nem saber. Acham que não pode. Talvez fosse o caso. Acho que o técnico, não sei se ele pensou nisso, mas até demorou a mudar também. Eu concordo com quem pensa dessa maneira. Aí você pega o Gabriel, que perdeu aquele gol no primeiro tempo. O Gabriel, ele foi 0 em desarmes, 0 em interceptações, 0 em chutes bloqueados, 0 em cortes, ficou 2 vezes impedido, não sofreu nenhuma falta, não fez nenhuma falta, perdeu a bola 9 vezes e perdeu 2 gols. Um deles impedido, mas um outro condição legal. Foi uma atuação muito ruim do Gabriel. Aí, se você olhar o Arrascaeta, né? Sofreu 2 faltas, cometeu 2, ficou uma vez em impedimento, interceptou uma bola, não fez nenhum desarme, nenhum corte, no chute bloqueado. Até tem um erro aqui, porque o carrinho, acho que não entra na estatística, ele cede de escanteio. Aí, se você olhar o Vidal, claro, outra posição. Estou mostrando como os homens de frente participaram muito pouco do jogo sem bola, na retomada da bola, na pressão do adversário. E, em parte, também por quê? No segundo tempo, não falta fôlego. No primeiro tempo, até pela maneira que o Flamengo jogou, esperando um pouco mais.
no campo de defesa para sair com velocidade. E o Pedro não é o jogador para esse tipo de jogo, evidentemente, não é o que mais o favorece. Mas o Vidal, que foi talvez o melhor jogo do Vidal no Flamengo, tá? O Vidal, ele sofreu 2 faltas, cometeu 2. Numa delas, o cartão amarelo, uma falta providencial, no lance de muito perigo. Ele obteve ali, ele assumiu o cartão. Cortou 2 bolas, bloqueou um chute, interceptou 3, fez 7 desarmes. E não finalizou, quer dizer, jogou até mais ali como volante mesmo. Duelos, ele ganhou 14 duelos na partida. Ou seja, foi um jogador muito importante hoje, o Vidal, nesse jogo contra o Del Valle. O Thiago Maia, por exemplo, desarmou uma vez, ele desarmou 7. Ele desarmou 7. O Everton Ribeiro desarmou 4. O Everton Ribeiro desarmou 4 vezes. Fez um bom jogo o Everton Ribeiro dentro de uma ótica da necessidade do time. Porque é um jogo porque você vai ser pressionado. O adversário vai ter mais a bola. Agora, teve jogadas, por exemplo, no segundo tempo, você viu o Arrascaeta, o Ayrton Lucas chegar na lateral esquerda e ele meio que se livrar da bola, não ter força para chegar. Então, acho que existe uma atenuante, mas isso não justifica a atuação muito fraca do Flamengo. O Flamengo está muito distante de atingir um bom patamar. O time fez o primeiro tempo até aceitável nas circunstâncias, mas no segundo tempo foi muito mal. Foi muito mal. Acho que acusar apenas o técnico, entender apenas que a troca de técnico resolveria. Se o Dorival estivesse, estava uma maravilha. Não estava uma maravilha no final do ano passado. Não foi uma maravilha, por exemplo, o jogo contra o jogo do Flamengo no ano passado contra o Tolima. O Tolima. O Flamengo tomou um sufoco danado. O Andrés Pereira acertou um pombo lá no meio da rua. O Flamengo ganhou de 1-0 jogando nada. Ou já esqueceram? E lá não tinha altitude. Então, assim, um jogo que o Flamengo poderia ter feito mais, deveria ter feito mais. Primeiro tempo, acho que foi aceitável, apesar de uma transição defensiva ruim. O Varela, por exemplo, hoje foi um zagueiro pela direita, ele quase não apoiou. A função dele era jogar defensivamente. Eu até acho que ele não comprometeu por ali. Agora, erro dos 2 zagueiros no lance do gol. O Camarral cabeceando no meio do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. Um segundo tempo com o time pregado, o time sem condição, e é claro que a altitude pesou a barbaridade. Isso aí, para mim, é muito claro. Agora, para você neutralizar isso, você precisa o quê? Você precisa aproveitar as chances para abrir uma vantagem quando você está em igualdade, quando as questões climáticas ou atmosféricas ali, né, não afetam o seu desempenho atlético. Então, no primeiro tempo, não teve a chance. Teve até chances melhores, não aproveitou, e aí no segundo tempo o time prega, e aí é uma diferença física muito clara, o adversário se impõe, e aí com isso, aí o Carlos Emir, é o segundo jogo do ano do Del Valle, não é. Ele fez vários amistosos, é o segundo jogo oficial, amistosos inclusive com times argentinos. O time está com ritmo de jogo, sim, e o time perdeu 2, 3 jogadores, mas tem um trabalho do técnico do ano passado. O Flamengo mudou tudo, o Flamengo está mudando o técnico, está tentando encontrar uma saída. Hoje, por exemplo, o Vidal, naquela posição, teve uma partida muito boa. O Pulgar entrou para quê? Para dar uma cadenciada no jogo. Ali naquele momento, tem gente que falou, por que não o Cebolinha? Eu acho que o Cebolinha poderia ter entrado. Embora o Cebolinha não seja jogador como o Bruno Henrique. Bruno Henrique é velocidade arrancada. Põe a bola na frente, ele vai atrás. Cebolinha é de conduzir a bola e trazer para chutar. Até deu um chute bom no segundo tempo. Na parte final do jogo, o goleiro defendeu. Né? São diferentes características. Ele poderia ter entrado, concordo. Mas a entrada do Pulga era o único homem de meio campo que ele tinha ali disponível no banco, com experiência, né, para entrar e tentar cadenciar o jogo, reter a bola. Do Pulga não entrou bem. Inclusive, errou uma bola que ele armou um ataque do time adversário, do Independente Del Valle. Mas é o jogador que o cara tem no banco, é aquele. Você olha o banco do Flamengo hoje, não tinha jogador para mudar muito o rumo da partida, exceto pelo Cebolinha. Ele pôs o Matheus Gonçalves no final, inclusive o garoto, porque é um jogador que mostrou contra o Resende que vai para cima, tenta o chute, a ver se achava uma jogada, nitidamente para isso. E até para dar uma rodagem e batizar o garoto. Acho que foi até por isso. Talvez até por isso. A ver se. Porque ele vai ter que encontrar solução com os garotos. Agora, em alguns jogos, gente, a gente precisa entender o seguinte: se o Pedro ficar fora de um jogo, como o jogo de hoje, no banco, para entrar num momento final, para ser uma opção diária, e entra um Cebolinha para ter um time com um jogador que é mais rápido, que pode trabalhar mais sem bola, fechar o corredor, combater mais o adversário que conduz a bola para aquele lado, isso não é um crime. Mas se o técnico começa com outra escalação, mesmo com todas as peculiaridades desse jogo na altitude, as pessoas não entendem, não aceitam. Então tem que discutir futebol no nível um pouco mais alto. A atuação foi fraca, o Vitor Pereira tem a sua responsabilidade, os jogadores também. Não acho que os jogadores não tenham se empenhado, mas acho que no primeiro tempo o Flamengo poderia ter feito uma vantagem no placar. Não que tenha sido superior, tal, mas teve a chance. E aí tinha que ter aproveitado. E aí vai muito na conta do Gabigol, que perdeu uma oportunidade clara, que não deveria ter perdido. Ele que vem muito bem na temporada, a gente tem elogiado bastante, mas enfim.
Boa noite, está começando o Canelada aqui na Jovem Pan. Gente, que jogo horrível, que atuação tenebrosa do Flamengo, atuação horrível. O Flamengo parece que só piorou na temporada 2023 e nós estamos abrindo o Canelada para analisar esse jogo. Independente Del Valle 1, Flamengo 0. Flávio Prado, muito boa noite. Flávio, o que acontece com esse Flamengo, hein? Ainda não engatou na temporada, os principais jogadores do Flamengo apagados, o Santos mais uma atuação ruim e o Flamengo começa a disputa de mais um título atrás. Começa perdendo para o Del Valle por 1-0. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, a bola que o Flamengo jogou não dá muita confiança, não. O resultado não é tão ruim assim. 1-0 lá, você pode tirar aqui. O Flamengo tem mais material humano do que o Del Valle. Então, em tese, é um resultado que dá para você considerar na competição razoável. O problema é isso que você falou, a bola que não jogou. O Vampeta comentava insistentemente no segundo tempo, o Flamengo não fez nada, o Flamengo não fez nada, o Flamengo não fez nada. Teve aquela bola do Gabigol, né, que o Gabigol perdeu, que também é uma anomalia, mas acontece. E, no mais, um Flamengo que realmente, tá bom, tem altitude, estava chovendo, tá uma série de atenuantes. Mas a verdade é que, no todo, o Flamengo não jogou bem este ano ainda, né? É um problema sério do ano todo. Teve aquela grande atuação, aquele grande jogo contra o Palmeiras, mas perdeu. E no mais é um Flamengo que não decola, que não vai, que não pega jeito. Temos também que colocar que o trabalho do técnico é um trabalho recente, mas realmente é um Flamengo que preocupa. Não dá para dizer que o Flamengo vai... Não dá para dizer que ele perdeu a taça, não, é muito cedo. Mas também não dá para garantir que ele vira o jogo no Maracanã, não. Porque a bola que jogou hoje foi muito pequena. Vampeta, muito boa noite. Você que comentou essa partida aqui na Jovem Pan. Segundo jogo do Del Valle na temporada. O primeiro pela Supercopa do Equador contra o Alcas, venceu por 3-0 e agora já bateu no Flamengo do Vitor Pereira, que está jogando, que disputou o Mundial de Clubes, que também disputou uma Supercopa, está aí no Campeonato Carioca. O que acontece com esse Flamengo, Vamp? Boa noite. Boa noite, Pedro, Bruno, Flávio, boa noite, Perno, boa noite a todos. Se não fosse pelo esse desconto de altitude, campo pesado, você diria que o Del Valle é que que tinha jogado o Mundial de Clubes, que tinha jogado a Supercopa do Brasil, que estava jogando estadual, porque o condicionamento físico me parece muito longe do Flamengo, né? O Flamengo lento no jogo, não conseguiu, né, principalmente no segundo tempo, criar nada. O Vitor Pereira, eu vi a semana reclamando do gramado, dos gramados, né? E choveu hoje o dia todo, choveu o jogo todo, uma grama impecável do campo do Del Valle. O Del Valle não é uma equipe rápida também, mas toca bem a bola, cadenciou bem, ficou muito mais próximo de um 2-0 do que o Flamengo empatar. Teve a oportunidade no primeiro tempo ali com o Gabigol, e no mais nada, uma oportunidade com o Davi Luiz, né? Muito abaixo daquilo que se espera para a temporada. Tudo bem, tem 52 dias que o Vitor Pereira está aí com a equipe do Flamengo, mas é de fato que o Flamengo precisa melhorar, principalmente no condicionamento físico. O resultado é um desastre? Não, como o Flávio falou, pode chegar no Maracanã, reverter, mas o preocupante é o começo da temporada. A gente está vendo ali, de novo, uma partida ruim do Arrascaeta, o Everton Ribeiro também abaixo, né? O Pedro ali sentiu. Quer dizer, viu o Flamengo até mais cauteloso, sem dar contra-ataques, mas muito longe do que se espera para o Flamengo da temporada. Lógico, é um começo de temporada, né? Tem aí Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? E tem que se acertar agora para essa temporada aí que é longa, né? Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Rodrigo. Então, é isso aí. Mais um vídeo aí. Péssima partida do Flamengo jogando em Quito. Péssima. Essa entrada do Vidal, querendo ou não, acabou dando um pouco de estabilidade ali no sistema defensivo do Flamengo. O Vidal foi o melhor jogador em campo para mim do Flamengo, pelo lado do Flamengo. Jogou bem, como deu uma nota 6 ali. E aquilo, Pulgar, ele entrou no segundo tempo. Entrou, né, para tentar formar uma trinca ali de, entre aspas, volante. E aquilo, Pulgar entrou para entregar o jogo, meu filho.
Cara, foi quase a mesma coisa do Mundial, filho. O Gá entrou, jogou alguns minutos, depois perdeu uma bola no setor de meio de campo, contra-ataque dos caras. Quase o gol dos caras, filho. Eu falei, não é possível. Não é possível. Santos falhando. A insegurança que o Santos tá esse ano de 2023 é uma coisa pra ficar atento. Pra se atentar. Porra, a bola tranquilamente de encaixar a bola. Ele parece que ele dá um soco. Nem sei o que ele faz. Parece que ele dá um soco. Ou a bola bate nos punhos dele. Deu sorte que a bola foi na mão do jogador do Del Valle. Aí, se não me engano, bateu nas duas mãos. Na mão direita, depois subiu pra outra mão. E acabou sendo anulado. Porque senão poderia ser uma tragédia pior ainda de 2-0. Aí já é um placar muito perigoso, 2-0, né? É um placar reversível? É, mas já é um placar perigoso. 1-0 é um placar bom, reversível. Só que com esse futebolzinho, esse futebol que o Flamengo apresentou, dificilmente o Flamengo consegue reverter no Maracanã. Mesmo aqui no Rio de Janeiro não tendo altitude. Dificilmente. Então é aquilo. Vidal, eu acho que pro jogo da volta, eu acho que possivelmente ele deve continuar como titular. Nessa partida agora, já como o Flamengo perdeu, eles deve poupar, botar o time misto. Pedro saiu já com um desconforto. Saiu com um desconforto na virilha, né? Espero que não seja nada grave. E, sinceramente, o Flamengo tem que jogar muita bola. O time foi muito abaixo. Gabigol não pode perder essa chance, meu filho. Ele teve uma chance e perdeu. Até falar, não, ele teve duas, mas a outra foi impedida, então não conta. Pode ter 200 chances. Se as 200 foram impedidas, não conta nenhuma. Eu só tô contando as chances que é válida. Que foi legal. Uma só. Ele perdeu, cara a cara com o goleiro. Pode, meu filho. Teve aquele lançamento pra ele do Everton Ribeiro antes do meio de campo. O goleiro veio, o goleiro cortou a bola errado. Ele poderia aproveitar aquela jogada. Ele foi driblar o cara, perdeu. Pô, não é possível, filho. Não é possível. Altitude para o Flamengo, que eu já tinha falado aqui nos vídeos. Ficou, querendo ou não, muita amostra para o Flamengo no segundo tempo. Ficou muito evidente a questão física do Flamengo no segundo tempo, né? Evidente. E aquilo. Agora esperar o jogo contra o Botafogo e depois o jogo contra o Del Valle na terça-feira, né? Sinceramente, a pressão aumentou sim para o Vitor Pereira após esse jogo. Eu acho que a paciência do torcedor que já tá lá em cima, tá no talo já com o Vitor Pereira, eu acho que vai durar até o jogo contra o Del Valle no jogo de volta, porque no Maracanã, o estádio lotado, esquece. Aí a torcida vai cair em cima dele, filho, pelo amor de Deus. Então é isso aí. O Flamengo jogou mal, perdeu e tem tudo para poder reverter no Maracanã, e o placar saiu barato ainda, né? Saiu muito barato ainda. Tamo junto e é nóis.